Bom, nos jogos a gente tem as seguintes características que compõem o jogo, que é o jogador, ferramentas, regras, enredo e tipo. O jogador é tudo aquilo que interage com o game. Uma pessoa, ou pode ser a máquina também, que é os NPCs, né? Como em jogos online, por exemplo, você tem muitos NPCs. Bom, a primeira coisa que precisamos focar é no tipo de público que a gente vai ter para o nosso jogo, né? Bom, ferramentas são os materiais utilizados durante uma partida. Bom, eles podem ser miniaturas, né? Se for um jogo de RPG, que eles pegam os bonequinhos, né? RPG de mesa. Pode ser mídia eletrônica, como computador, bolas, cartas, ou seja, ferramentas do que se utiliza no jogo. São ferramentas, elas dinamizam o jogo, né? Tipo esse jogo de casinha. Se você não tiver essas ferramentas para comprar móveis e tal, para reformular, para mexer, seria muito um jogo muito simples, né? Já pensou se esse jogo fosse assim? Teria sempre um lugar com a mesma porta, só poderia botar a porta aqui, por exemplo, eu não poderia botar aqui. Eu não teria ferramentas para interagir com o cenário, por exemplo, igual o carrinho de compras, ou seja, as possibilidades do jogo são feitas através das suas ferramentas, né? O jogador pode fazer centenas de coisas, né, em torno das ferramentas, torna o jogo mais divertido e mais interessante. Mas para a gente definir ferramentas para um jogo, a gente tem que saber que tipo de game a gente está fazendo. Por exemplo, um game de tiro, a gente espera ver armas, colete à prova de balas, etc. Um jogo tipo parecido com The Sims aqui, você espera o quê? Uma lojinha de móveis, né? Construir casas, então tudo vai de acordo com o tipo de jogo. Bom, as regras de um jogo são os elementos que definem a sua coerência e estrutura, ou seja, a lógica, né, do jogo é implementada em cima de regras, né? É na parte lógica que a gente manipula a aprendizagem do jogador, né? Jogos educativos, né, que foi o meu trabalho, puxa esse lado. Como utilizar o mecanismo de regras e lógica do jogo para estimular raciocínio, concentração e desenvolvimento pessoal. Isso é uma parte particular minha, né, que tem aqui, mas que funciona independente do jogo ser educacional ou não. Isso aí é natural dos jogos. Bom, a gente tem essas partes, 5 partes dos jogos, né? E a gente tem certos recursos que fazem essas 5 características principais se tornarem muito mais fundamentadas, né? Que dá liga entre elas, né? No caso, eu estou falando de recursos gráficos, que é toda a representação visual que um jogador pode utilizar, né? O carisma, né? Que você pode fazer através dos recursos gráficos, igual que o Pac-Man, né? Você muda totalmente. Num jogo educacional, o carisma é a chave, no caso, assim, nas minhas pesquisas, né? Eu estou usando um conceito real, então estou usando uma pesquisa que eu fiz de verdade e estou passando para vocês. Baseado em conceito de jogos, eu percebi que o carisma é a chave para um jogo educacional, né? Isso que puxa a criança, no caso, o meu público-alvo, né? Isso que puxa a criança a jogar esse jogo. Bom, auxiliando os recursos gráficos, temos movimentos e sons também, né? O movimento e som é o que torna a atenção dos nossos jogadores, faz com, com, com que eles se movimentem com o jogo, fazem eles tomar atitudes, né? Uma explosão que vem do lado direito, por exemplo, aí faz ele se afastar. Ou seja, toda ação faz uma reação. É mais ou menos isso. Quando a água bate, faz o som da água, ele percebe, opa, caiu uma gota. E assim você faz com que o jogo tome a atenção do seu jogador. Bom, o enredo. O enredo, em poucas palavras, é uma das características assim mais importantes hoje, né? Hoje não, sempre foi desde que inventaram, né? É porque é a história vivida no jogo, é o que passa no game, a experiência que você virtualiza. Os jogos podem ter uma variedade de tipos, né? Formas, competitivos, jogos de tabuleiro. Ou seja, se você pegar um jogo, uma mudança no padrão de regras e lógica pode gerar um novo jogo. Então, é, a variação que os jogos têm é praticamente infinita, né? Vai com a sua imaginação e com o seu conhecimento, né? De jogos similares, por exemplo, para você estar fazendo coisas diferentes. Bom,
Agora a gente vai entrar aqui sobre jogos no Brasil. Os jogos no Brasil, foram incluídos numa lei que a gente tem, né? Que as indústrias de jogos tendem a seguir, pelo menos, ou conhecer, né? Uma, uma coisa que essa lei conseguiu fazer pra gente de acordo com o que eu vi, dar uma melhor redução de impostos, né? Sobre os jogos vendidos no Brasil. Ainda muito irrelevante, né? Pelo que me falaram, mas mostra também como os jogos estão no Brasil, já entrando na cultura, tem até lei para eles e tal. Pode parecer coisa pequena, mas é uma coisa que é assim mesmo, vai engatinhando. Bom, no Brasil também há campeonatos de jogos, concursos e criação e concursos, né, de criação e entre outras coisas. Bom, eu vou estar publicando também no nosso site, no nosso canal do Face, se tiver como. Bom, além de eventos de exibição e congressos, é, prova de que o Brasil adora jogos é o reconhecimento de empresas como a Nintendo, Hudson, Microsoft e Sony, que fizeram parte da Game World, né, realizada em São Paulo. Então esse é um evento grande, quem puder ir, quem puder participar pode estar olhando aí. Bom, eu acho que eu vou acabar aqui.